Depósito compulsório é mais uma das ferramentas que o Banco Central tem para fazer a sua política monetária. O Banco Central ele se preocupa com a solvência, com a segurança do mercado financeiro, e ele tem algumas ferramentas para fazer isso. E ele também se preocupa com a inflação, perseguir a inflação. Lembrando, o Conselho Monetário Nacional ele vai definir a meta da inflação e o Banco Central ele vai perseguir essa meta de inflação. Uma das ferramentas que ele tem para poder fazer isso, não só proteger o nosso sistema financeiro, mas também buscar a meta da inflação, é o depósito compulsório. Como é que funciona? Foi depositado R$ 100 em uma instituição financeira X, não importa qual que é. Se o Banco Central estabelece um depósito compulsório, ou seja, desses R$ 100 que foi depositado, o banco X só vai poder utilizar 80%, porque 20% foi depositado de forma compulsória, ele está atuando ali no mercado, ele está intervindo no mercado. E vou mudar os números para você conseguir visualizar. Vamos dizer que hoje, a conjectura como estão hoje as coisas, essa seja a numeração. A cada R$ 100, 20% é depositado de forma compulsória. Você concorda comigo que se ele aumentar para 50% esse depósito compulsório, o banco ele só vai conseguir emprestar, fazer circular a moeda na economia com os outros 50 que restam, né? E isso é uma política contracionista. Por quê? Porque ele está desaquecendo a economia, ele está tirando o crédito da economia. No mesmo patamar, quando ele chega e fala que o depósito compulsório vai ser 5%, ou seja, de R$ 100 o banco poderia mexer com 95, ele está estimulando a economia, ele está gerando ali uma economia expansionista, tá bom? Então, o que é um depósito compulsório? O depósito compulsório é uma exigência do Banco Central que obriga os bancos comerciais a manterem uma parte dos recursos recebidos de seus clientes em reservas do próprio Banco Central, tá bom? O objetivo é regulamentar a quantidade de dinheiro em circulação e controlar a liquidez da economia. Suas principais características: o depósito compulsório não gera, foco nisso aqui, não gera remuneração para os bancos, é um depósito compulsório. Se fosse remunerado, se fosse uma opção que o banco tem para deixar ali no Banco Central, seria uma outra ferramenta. Mas o compulsório não gera remuneração para os bancos. O valor exigido varia conforme o tipo de depósito, conta corrente, poupança e assim por diante. E o Banco Central pode ajustar o valor do depósito compulsório como uma forma de intervenção monetária. Lembra lá o esquemazinho bagunçado que eu fiz para você? É isso aqui. Controlando a quantidade de crédito disponível na economia. Então ele faz isso para o quê? Para controlar a liquidez, ele faz isso como um instrumento de política monetária, quando ele quer ter uma postura contracionista ou expansionista, e serve também para prevenção de riscos. Por quê? Se der ruim, tem aquele valor ali guardado. O banco ele não se alavanca 100%, tá bom? Ele não empresta tudo que ele tem. Imagina se todo mundo resolve, ou uma grande quantidade de pessoas resolve sacar o dinheiro que está lá. Se não tiver um depósito, para poder garantir que esses saques vão ser compensados, pode ter um colapso financeiro. Então, ele serve também para prevenção de risco. Tem controle da liquidez, né? Redução dos depósitos compulsórios libera mais recursos para os bancos emprestarem, estimulando a economia. E o aumento do depósito compulsório limita a capacidade de empréstimos. Isso aí eu pontuei para vocês já. Como seria uma questão na nossa prova, né? O Banco Central decide aumentar o valor do depósito compulsório, ou seja, vai ter menos dinheiro para os bancos emprestarem, vai ter menos dinheiro líquido circulando na economia, ou seja, ele está tomando uma postura contracionista, ele está tirando liquidez da economia, tá bom? Compulsório, exigido dos bancos. Qual é o efeito esperado dessa medida na economia? Aumento da liquidez? Não, ele não vai aumentar a liquidez porque ele está tirando papel em circulação. Redução da quantidade de crédito disponível, já que os bancos terão menos recursos para emprestar. Perfeito, essa aqui vai ser a nossa resposta. Aumento da oferta de crédito? Não, ele vai diminuir a oferta de crédito. Redução da taxa de juros, devido à maior quantidade de dinheiro disponível não, é devido à menor quantidade, tá bom? E aqui a explicação: quando o Banco Central aumenta o valor do depósito compulsório, os bancos precisam reservar uma maior porcentagem dos seus depósitos com o Banco Central, reduzindo a quantidade de dinheiro disponível
para empréstimos, tá bom? Qual que é a consequência disso? Isso diminui a oferta de crédito no sistema bancário, o que pode ajudar a controlar a inflação e evitar o excesso de endividamento na economia. Essa é uma medida típica de uma política monetária restritiva. Quando você quer uma política monetária expansionista, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o depósito compulsório, tá bom? Então aqui só um resumozinho, definição, é uma exigência do Banco Central que obriga bancos a manterem parte dos recursos em reservas. Qual é o impacto? Influencia diretamente na capacidade de crédito dos bancos. O objetivo, regular a quantidade de dinheiro em circulação. Outro objetivo, instrumento de política monetária para o controle da liquidez. Valeu, até o próximo vídeo.